Olá a todos, aqui é o professor Michel Moalen e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas assíncronas de terapêutica para os alunos de graduação em Medicina Veterinária. E hoje nós vamos ver terapêutica das afecções parasitárias. Em Medicina Veterinária, quando a gente fala de parasito, muitas doenças elas são importantes, como por exemplo, doenças que acometem os rebanhos, que comprometem a produção animal, tanto de leite, de carne, de ovos. Doenças que acometem cães e gatos, e muitas dessas doenças podem ser zoonoses, como a escabiose, causada pela sarna sarcóptica, como também larva migrans cutânea, larva migrans visceral. Então é muito importante o conhecimento do arsenal terapêutico que pode ser utilizado para o tratamento dessas doenças. Então, alguns exemplos, como as helmintoses, elas afetam mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Essas doenças são um grave problema de saúde pública por conta dessas zoonoses, que são doenças que são transmitidas entre homens e animais. E também por conta de serem doenças negligenciadas. Algumas parasitoses fazem parte do conjunto de doenças negligenciadas ou doenças tropicais negligenciadas, como por exemplo a leishmaniose, a doença de Chagas, criptosporidiose e outras. Os vermes patogênicos são os nematóides, trematóides e cestóides, mas também parasitas existem outros tipos, como por exemplo os protozoários, que também causam doença nos animais domésticos, podem ser zoonoses, tem uma gama de doenças e que leva a atenção do médico veterinário. Inclusive, por serem zoonoses, a inserção do profissional, do médico veterinário no programa de saúde da família, ela se faz extremamente necessária para o conhecimento, o combate e erradicação de algumas doenças. E a gravidade de infecção ela está diretamente relacionada à carga parasitária, ou seja, quanto maior a quantidade de parasito, maior vai ser a manifestação de sinais clínicos e maior também vai ser a gravidade da infecção. Muito disso está relacionado à carga parasitária, mas obviamente não se restringe só à carga parasitária, mas sim à patogenia da doença, ao estado nutricional do hospedeiro, ao sistema imune do hospedeiro. Tudo isso são fatores que envolvem no prognóstico. E as doenças parasitárias, elas também são as maiores causas de perdas econômicas do agronegócio, que traz uma grande responsabilidade para o produtor e também para o médico veterinário. Quando a gente fala de perdas econômicas, elas não se envolvem apenas a perda de lucro, por exemplo. Porque o animal parasitado, ele vai diminuir, como já falei, produção de leite, produção de carne, produção de ovos. Mas essas perdas, elas vêm desde o diagnóstico, não é barato diagnosticar, tendo em vista que na produção o diagnóstico ele é coletivo, é um diagnóstico que deve ser feito em rebanho, por amostragem. Então ele não é barato você testar vários animais no rebanho, isso se torna oneroso. As perdas também vão com o manejo, com mão de obra técnica, com medicamentos para tratar, e aí por fim vem as perdas econômicas pela falta de lucro, pela ausência de lucro, porque um animal parasitado, dependendo do valor zootécnico que esse animal tenha, a perda de lucro ela vai ser muito grande, o que vai trazer muita preocupação para o produtor. E quando a gente fala de perda de lucro, é redução do PIB de um país, principalmente o nosso país, o Brasil. Uma grande fatia do seu PIB vem do agronegócio. Então, a nossa responsabilidade como médico veterinário, ela se faz extremamente importante. Mas, como eu falei, não apenas para o agronegócio, não apenas para os rebanhos, para a produção animal, mas também nos animais domésticos, aí o que envolve a saúde pública, envolve doenças negligenciadas, zoonoses e também é extremamente importante a nossa profissão para o controle e tratamento dessas doenças. Então,
De vermes parasitas, a gente traz e relaciona esses três principais tipos, os três clássicos: os nematóides, os vermes redondos, os trematóides, a exemplo aqui da cistossomose, e cestóides, o exemplo clássico da taenia sólida. Então, de helmintos, esses três grandes grupos representam nematóides, grandes responsáveis pela presença de zoonose, as larvas migrans, as dirofilárias, entre outras. De trematóides, Cistossoma mansoni, fascíola hepática, que também está responsável por perda econômica, perda do ganho de peso em animais de produção, e taenia sólida está aí uma grande doença, uma zoonose que precisa ainda ser tratada, ser combatida. Protozoários, artrópodes e helmintos, eles são considerados os agentes de maior morbimortalidade em seres humanos, ou seja, de doenças em que o indivíduo, quando adoece, ele tem uma grande probabilidade de ir a óbito, principalmente quando são infectados por alguns protozoários. Na medicina veterinária, esses agentes são os maiores entraves na produtividade e bem-estar da saúde animal, como já foi mencionado, e alguns sintomas envolvidos são diarreia, inapetência, apatia, anorexia, vômito, caquexia. Alguns exemplos: aemoncos contortos, mintos que são responsáveis, são vermes hematófagos que acometem rebanhos e que são responsáveis por anorexia, anemia, apatia e que levam a grande fatia das perdas econômicas, principalmente em pequenos ruminantes, caprinos e ovinos. Alguns outros exemplos são a Xilóstoma, Cryptosporídeos, a Leishmania, Toxoplasma. Então, como eu falei, os gastos eles vão desde os custos diretos, como também o controle desses organismos, com aumento no consumo de produtos químicos para combater infecções primárias, infecções secundárias, mão de obra. Então, os antiparasitários eles compreendem a maior fatia do mercado brasileiro de produtos veterinários. Aproximadamente 35% de produtos veterinários são antiparasitários. Temos hoje antiparasitários no mercado muito eficientes, mas o que gera uma grande preocupação é o seu uso indiscriminado, a resistência desses parasitas aos antiparasitários. Principalmente a resistência de aemoncos ao princípio ativo, à ivermectina, às avermectinas. Isso foi por conta do uso indiscriminado. E aí tem surgido outros antiparasitários, principalmente antiparasitários naturais, derivados de plantas. Tem se pesquisado para o surgimento de novos fármacos. E isso tudo é por conta dessa grande necessidade que tem-se por conta dessas doenças parasitárias, há necessidade de pesquisar novos produtos. Então existe uma relação parasita-hospedeiro. Na parte do parasita, o que envolve no grau da doença é a carga parasitária e virulência do parasita. Ou seja, aquele parasita que, quando infecta, tem uma grande capacidade de provocar uma devastação no organismo do hospedeiro. Então, quanto maior a carga parasitária, maior também é a manifestação de sinais clínicos. Alguns estudos eles correlacionam isso. Quanto maior a carga parasitária, maior a presença de sinais clínicos. E muitas vezes, quando o proprietário detecta um sinal clínico, já há uma grande quantidade de parasitas e que precisa de uma intervenção imediata, muitas vezes até com transfusão sanguínea, dependendo se for um verme hematófago, como Haemoncus contortus, e um caprino ou um ovino de um alto valor zootécnico, é necessário sim a transfusão e a entrada com tratamento farmacológico. Em relação ao hospedeiro, a sua idade, animais jovens, animais idosos, eles carecem desse sistema imune bem estabelecido para combater essas afecções e também do estado nutricional do hospedeiro. As parasitoses elas são caracterizadas principalmente pela imunidade mediada por células com produção de citocinas e também por anticorpos. O que resolve na maioria das afecções parasitárias é a resposta celular do tipo TH1, uma resposta imune pró-inflamatória.
No entanto, alguns parasitas eles estabelecem mecanismos de evasão, mecanismos de imunossilenciamento para que se ocorra uma predominância da resposta imune do tipo TH2. E essa dicotomia entre TH1 e TH2, ela é característica de algumas doenças, como por exemplo da leishmaniose visceral canina. Então se estabelece a resposta imune do tipo TH2 e o parasita ele promove a sua replicação no organismo do hospedeiro e aumenta a sua parasitemia. Isso ocorre com elevados níveis de interleucinas, como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, imunoglobulinas, como IgG, IgA e IgE, e aumento de linfócitos, eosinófilos e mastócitos. Então, esses mecanismos evasivos para a resposta imune, eles envolvem mutações, alteração da resposta imune molecular antigênica, alteração da imunorregulação, compreendendo inativação do sistema complemento, clivagem de anticorpos, alteração da resposta imune como um todo, e outros fatores também estão relacionados a isso. Os antihelmínticos, os fármacos antihelmínticos, eles agem localmente ou de modo sistêmico. Então, a descoberta e desenvolvimento, eles se deram particularmente para aplicações veterinárias, tendo em vista que, como foi falado, é uma grande necessidade por conta das perdas econômicas, por conta das zoonoses. Então, a eficácia na medicina com ação de amplo espectro, salvo cisticercose, equinococose, filária e triquinose. E o uso extenso dos benzimidazóis, por exemplo, na medicina veterinária, tem limitado a eficiência desse fármaco. Como eu falei, esses parasitas eles têm a grande capacidade de adquirir resistência, tanto resistência direta àquele fármaco que é utilizado, aquele mesmo princípio ativo utilizado constantemente, como também resistência cruzada, ou seja, eles adquirem resistência contra mais de um fármaco. Limitar o estabelecimento dos parasitas e ou causar a eliminação da carga parasitária, bem como de prejudicar a fecundidade dos nematóides, esses são os objetivos dos fármacos antiparasitários. Controlar essa carga parasitária. Lembra que, às vezes, dependendo do animal que esteja se tratando, é interessante manter uma carga baixa de parasitas, porque lembra, tem da parte do animal que é necessário a produção de anticorpos, adquirir imunidade contra alguns parasitas. Então, por exemplo, em rebanhos, é realizado OPG, o exame de OPG, ovos por gramas de fezes, e existem protocolos de tratamento de animais com base no resultado desse exame. Então não é interessante, pode não ser interessante em rebanhos, na produção, eliminar 100% da carga parasitária. Porque se esse animal não tem contato com o parasita, ele não vai produzir uma defesa, não vai ter anticorpos. E quando se instalar uma doença, a perda vai ser bem maior. Então existem protocolos que é necessário a intervenção farmacológica em animais de rebanho somente se encontrar no exame de OPG mais de 1.000 ovos por grama de fezes. Então aí sim é que entra com tratamento específico para aquele animal. Mas em cães e gatos é interessante se zerar a carga parasitária. Por quê? Porque aquele animal ele tem um contato mais íntimo com o proprietário. São animais que muitas vezes são tratados como membros da família. Então existe uma relação afetiva entre proprietário e cão e gato muito próxima. E aí sim, nesses animais se faz interessante eliminar a carga parasitária para evitar as zoonoses, como por exemplo da sarna sarcóptica, que é zoonose, larva migrans e outros exemplos, tá? E etc. Ok? Então é necessário sim eliminar a carga parasitária nesses animais, mas em rebanhos controlar a carga de parasitas também é interessante para adquirir uma imunidade para aquele plantel. Então o mecanismo de ação dos endoparasiticidas são os inibidores da colinesterase, representado pelos organofosforases. Então, a
colinesterase, acetilcolinesterase, ela é a enzima responsável pela degradação da acetilcolina na fenda sináptica. E a acetilcolina, ela é responsável pela contração da musculatura esquelética. Então, os organofosforados, que são os anticolinesterásicos de longa duração, eles inibem a enzima que degrada a acetilcolina na fenda. Se essa enzima está inibida, vai aumentar o tempo de permanência da acetilcolina na fenda. Sendo assim, causa a morte do parasita por paralisia espasmódica. No entanto, esses organofosforados eles devem ser utilizados com muito cuidado, com muita cautela, porque pode ocorrer o risco de infecção na pessoa que está veiculando esse fármaco. Outra classe são agonistas GABAérgicos, agonistas do ácido gama-aminobutírico. Então, eles aumentam a abertura dos canais de cloro nas membranas musculares ligada ao GABA. Então, o GABA ele é um neurotransmissor, o ácido gama-aminobutírico, ele é um neurotransmissor inibitório. Então, quando a agonista se liga aos receptores GABAérgicos, melhor falando, receptor GABAérgico, ele promove um aumento do influxo de cloreto, promovendo uma hiperpolarização de membrana. Uma inibição, ou seja, um receptor inibitório. Então ele diminui a capacidade de contração muscular e morte do aumento por paralisia flácida, exemplo piperazina e dietilcarbazina. As drogas que aumentam a permeabilidade de cálcio, o principal representante é o prazinquantel. Ela atua aumentando a permeabilidade de cálcio nas membranas musculares e otegamentos de trematóides e cestóides, então fármaco utilizado para tratar trematóides e cestóides, afecções causadas por esses parasitas, interferindo na captação de glicose e uma acelerada depleção das reservas energéticas e morte do parasita por paralisia flácida. Inibidores de receptores de glutamato. Então, o glutamato é um receptor excitatório, por isso que tem que ocorrer a ação de inibição desses receptores. Então, esses fármacos eles atuam sobre nematóides, aumentando a permeabilidade muscular, em decorrência da abertura dos canais de cloro pela ligação da droga ao glutamato. As avermectinas ou lactonas macrocíclicas, elas são absorvidas pela cutícula e atuam sobre a musculatura da faringe, inibindo a absorção de nutrientes e causando morte do parasita por inanição. Ou seja, o parasita não consegue mais contrair a musculatura da faringe e não consegue mais se alimentar. Então, morte por inanição. Os inibidores da síntese de microtúbulos. Os microtúbulos eles são formados por proteínas denominadas tubulinas, estruturas intracelulares responsáveis pela movimentação dos cromossomos durante a divisão celular de partículas, principalmente aquelas relacionadas à obtenção de energia. Exemplo disso são os benzimidazóis. Os desacopladores de reações mitocondriais, eles atuam sobre cestóides e trematóides, geralmente reduzindo as reações mitocondriais envolvidas no transporte de elétrons e a síntese de ATP. Exemplo, os ionóforos, salicilanidas e substitutos fenólicos. O antihelmíntico ideal é aquele que possui amplo espectro de ação. Tem ação contra helmínticos, nematóides, cestóides e trematóides. Tem eficácia contra todos os estágios parasitários e que tem ação e que pode ser administrado tanto em animais de companhia como também em animais de produção. O antihelmíntico ideal também é aquele que possui uma toxicidade para o parasita e boa margem de segurança, ou seja, aquele que possui um índice de seletividade alto, aquele que vai causar toxicidade, ou seja, que vai destruir o parasita, que vai matar o parasita e que é inócuo para o organismo do hospedeiro. Então a droga ela deve ter atividade somente contra o parasita. Em alguns alvos farmacológicos eles são semelhantes entre o parasita e o hospedeiro, por exemplo, levamisol, benzimidazol. Então esses alvos semelhantes podem podem reduzir a seletividade e aumentar a toxicidade. Fácil administração. Então a via de administração ela deve ser prática para o tipo de manejo que se utiliza em cada situação. Exemplo, coccidiostáticos e antinematóides sob a forma de pó.
Em muitos plantéis de aves, a administração ela se faz na água do bebedouro, na ração. Então isso é uma facilidade da via de administração para esses animais. Imagine um plantel com 1000 aves, um galpão com 1000 aves e numa granja com 10 galpões, 10.000 aves para poder fazer a administração. E se esse antihelmíntico fosse de administração injetável? Então seria muito trabalhoso, muito complicado fazer essa administração. Por isso que a facilidade de administração corresponde ao antihelmíntico ideal. E tem outros exemplos também, as pulverizações, os banhos de imersão, que acontecem como, por exemplo, os carrapaticidas, utilizados em animais de produção, são administrados por banhos de imersão. Então os animais eles passam por um circuito onde boa parte do seu corpo vai estar imerso numa água contendo o fármaco, para poder eliminar esses carrapatos ou outros ectoparasitas, não só carrapatos, mas sarnas, piolhos e etc. Tá? Então a facilidade da administração ela também corresponde ao antimicrobiano ideal. Outro exemplo é o rápido metabolismo e a excreção, diminuindo o poder residual desses fármacos. Então a rápida excreção e a rápida metabolização e excreção reduz o acúmulo de droga nos tecidos do hospedeiro, diminuindo o período residual, diminuindo a toxicidade. E, obviamente, uma boa relação custo-benefício, tendo em vista que esses fármacos, como eu falei, correspondem a 35% e a lei do mercado, lei da oferta e da procura. Quanto mais procurados são esses fármacos, mais o seu preço vai encarecer. Então, o ideal é de ser um preço economicamente viável para o produtor ou proprietário, que precisam de grandes quantidades desses fármacos para tratar o seu rebanho. O emprego desses fármacos eles sempre devem ser recomendados, obviamente, pelo profissional, pelo médico veterinário. Resistência antihelmíntica. A principal causa são mutações gênicas devido ao emprego indiscriminado dos antihelmínticos. Administração de droga com eficácia comprovada. Então, a eficácia ela deve ser estabelecida antes da indicação do produto para o controle da verminose. Deve-se fazer o uso racional de antihelmínticos. Então, o controle estratégico ele deve ser estabelecido com base em dados epidemiológicos de cada região. Um exemplo são os métodos de vermifugação, os protocolos de vermifugação em animais de rebanho. Então, muitos proprietários que não são instruídos, eles utilizam aquele mesmo princípio ativo constantemente, durante anos, utilizando o mesmo princípio ativo. Ele acaba promovendo o aparecimento da resistência contra aquele princípio ativo. Então, o que é necessário é a atuação do profissional para poder examinar esses animais, pelo menos por amostragem, para saber se há necessidade realmente de administração do antihelmíntico e indicar qual que seria o antihelmíntico ideal para o controle e o tratamento daquela doença. Então, o exame de OPG em bovinos, em pequenos ruminantes, ele é interessante. Tem-se outros métodos também para o controle da hemoncose em caprinos e ovinos, que é o método FAMACHA, na qual é analisada, é examinada a mucosa do animal e de acordo com o cartão FAMACHA é que se vai concluir se é ou não para vermifugar aquele animal. Tudo isso para ter um uso racional desses antihelmínticos e usar realmente quando for necessário. Administração e dose correta do produto. Isso para evitar subdosagens e superdosagens. Não haver perda do produto no momento da administração. Isso é extremamente interessante para que esse fármaco alcance concentrações plasmáticas ideais, ou seja, tenha uma biodisponibilidade que vai exercer o seu efeito terapêutico, ou seja, que permaneça as concentrações dentro da janela terapêutica e assim exercer a sua atividade. Manejo do meio ambiente. Então, sabe-se que 95% da população de helmintos está no ambiente, não só helmintos, outros parasitas também, carrapatos. Muitas vezes a infestação no animal corresponde a apenas 10% daquilo que está no ambiente. Muitos desses parasitas, as doenças parasitárias em si, elas são características por haverem ciclos biológicos e muito desse ciclo o parasita precisar completar o seu ciclo no ambiente. Então, tratar o ambiente ele se faz extremamente interessante também para o controle das doenças parasitárias.
Outros exemplos ou outros tipos de manejo que pode fazer é reduzir a taxa de lotação, realizar a rotação de pastagens, higienização do local, tudo isso ele contribui, o manejo ele contribui para um bom sucesso, para uma boa produção. Cuidados na rotação de princípios ativos, para evitar resistência múltipla ou resistência cruzada. Então, antigamente se acreditava que mudar constantemente de princípios ativos evitaria o aparecimento de resistência, mas hoje em dia vê que isso acaba, em muitas vezes, agravando o surgimento de resistência por conta da resistência cruzada ou resistência múltipla. Então, ao invés daquele parasita adquirir resistência contra um princípio ativo, ele acaba adquirindo contra mais de um. E isso é uma grande preocupação para o produtor. E classificação contra o espectro de ação, ou seja, fármacos que vão atuar contra nematóides, exemplo, toxocara, ancilóstoma, filária, ascaris, tricuris, cestóides, tênia, dipilídeo, trematóides, facila, hepática, cistossoma, antiprotozoários como a Ehrlichia, Babesia, Eimeria, Cryptosporídeo, Isóspora, Neóspora, Leishmania, Trichomonas. Ehrlichia, apesar de ter a discussão de que ela é um protozoário ou é uma rickettsia, mas como ela afeta os eritrócitos, ela ainda pode ser considerada como uma doença parasitária. Então, por isso que está aqui mostrando para vocês, mas Ehrlichia, hoje, ela é considerada como uma rickettsia e não como um protozoário. Ok? Então, os fármacos antinematóides. Então, os nematóides são os principais parasitas de seres humanos, que incluem os transmitidos pelo solo e as filárias, dirofilariose, por exemplo. Ascaridíase, tricoríase e ancilostomíases têm uma maior prevalência de países em desenvolvimento, e isso inclui o nosso país. As caridíases afetam 1,2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Os ancilostomídeos parasitam 740 milhões de pessoas e é amplamente difundido. Estrongiloides acometem 200 milhões de pessoas, principalmente em climas tropicais. O Escherichia bancroft, que promove a filariose humana, acometem os tecidos linfáticos e cerca de 120 milhões de pessoas são parasitadas. Então perceba a importância da nossa profissão para a saúde pública, para o enfrentamento das doenças parasitárias. Então, para o tratamento de nematóides, das nematodiosas, as classes farmacológicas são os benzimidazóis, albendazol, palmoato de pirantel e as ivermectinas. Então, uma única dose é capaz de reduzir a carga parasitária e melhora os teores de ferro em hemoglobina naqueles pacientes que são acometidos por nematóides hematófagos. Os benzimidazólicos, a descoberta foi feita por Brown e colaboradores, tem um amplo espectro de ação contra parasitas de importância médica e também de importância veterinária. E as modificações na posição 2 e 5 do anel, elas potencializaram seu efeito. Os mecanismos de ação, eles produzem sucessivas alterações bioquímicas, incluindo a inibição da fumarato redutase mitocondrial e a redução do transporte de glicose no desacouplamento da fosforilação oxidativa. A principal ação é inibir a polimerização dos microtúbulos unindo-se à beta-tubulina. A resistência desses parasitas a esses fármacos está associada à perda de receptores de beta-tubulina. Eles possuem solubilidade em água limitada, é intensificada pela presença de alimentos gordurosos, por isso que é interessante a administração após as refeições. Alcança o pico plasmático após 1 hora e é excretado na urina dentro de 24 horas. Eles possuem excelentes perfis de segurança e a presença de sintomas gastrointestinal ela ocorre em apenas 1% dos pacientes tratados. Náuseas, vômitos, diarreia podem ser sinais de reações adversas. Ivermectina foi descoberta em meados de 1970 na investigação de produtos naturais. Então, ela é obtida a partir de
Streptomyces avermitilis, inclusive foi a ganhadora do prêmio Nobel. O último prêmio Nobel foi para a ivermectina e artemisina, se eu salvo engano, o fármaco que trata doenças parasitárias e que trata malária também. Então a lactona macrocíclica, uma molécula grande de 16 membros, bastante lipossolúvel, e a ivermectina é o análogo semisintético da ivermectina beta-1A, B1A. Mecanismo de ação: promove imobilização dos parasitas, provocando paralisia tônica na musculatura. Ela atua através de canais de cloreto controlados por glutamato. A resistência parasitária é associada a alterações genéticas que codificam os transportadores de glicoproteína P dependente do ATP. As ivermectinas, elas também devem ter muita atenção na administração em cães da raça pastor alemão. Por ser uma molécula grande, lipossolúvel, nesses animais ela pode atravessar a barreira hematoencefálica e causar paralisia no animal, muitas vezes irreversível. Então, cães da raça pastor alemão, ele tem uma modificação na estrutura endotelial da barreira hematoencefálica. As células elas não são tão justapostas como deveriam ser e pode ocorrer a passagem desse fármaco para o sistema nervoso central. A absorção, destino e excreção, ela alcança o pico nas concentrações plasmáticas após 5 horas de administração. Em animais é excretado nas fezes e concentração fígado, e ela se concentra no fígado e também na gordura, é excretado nas fezes através da circulação enterohepática, juntamente com ela é emulsificada pela bile para ser excretada nas fezes, porque é uma molécula muito lipossolúvel, que dificulta a sua excreção renal. E níveis baixos podem ocorrer impregnação na barreira hematoencefálica. Atenção à raça pastor alemão, como eu falei. Toxicidade e efeitos colaterais. Em animais, elas podem incluir letargia, ataxia, midríase, tremores e, posteriormente, morte, se for administrado em dose alta. E é contraindicado em casos de comprometimento da barreira hematoencefálica. Então, para reverter a toxicidade, é utilizado paliativos para o tratamento dos sintomas que podem aparecer na toxicidade. Por exemplo, a midríase pode-se fazer o uso de pilocarpina, colírio de pilocarpina, para poder reduzir o diâmetro pupilar. Cestóides e trematóides, por exemplo, Taenia saginata e Taenia solido, é de distribuição cosmopolita, ou seja, o mundo inteiro. Ele pode ser acometido, a presença desses vermes em boa parte dos continentes. Cistossoma mansoni é a principal espécie de trematóides sanguíneos. Distribuição sul-americana afetando 200 milhões de pessoas e 600 milhões estão sob risco, e o tratamento é à base de praziquantel. É o fármaco de escolha para administração sobre o risco de cisticercose e tem que ter um acompanhamento direto para o controle ou cura das teníases. O praziquantel foi descoberto em 1972, tratamento de infecções causadas por cestóides e trematóides. No entanto, nematóides ou vermes redondos não são afetados. Seu mecanismo de ação promove aumento da atividade muscular seguido de contração e paralisia espástica, lesão no tegumento, expondo os antígenos. Farmacocinética, ela alcança o pico nas concentrações plasmáticas após 2 horas, excreção urinária após 24 horas sob a forma de metabólitos e eliminação na bile após metabolização hepática. Toxicidade e efeitos colaterais, desconforto abdominal, dores e náuseas, diarreia, cefaleia, sonolência e efeitos indiretos como febre, prurido, urticária podem ser ocasionalmente observados. Anticestóides e trematóides, closantel e niclosamida disulfonal de clorofeno. Eles atuam reduzindo as reações mitocondriais envolvidas no transporte de elétrons, com isso a síntese de ATP. Diarreia, anorexia, vômito, taquicardia, polipneia e hipertemia pode ser observado como toxicidade e efeitos colaterais. E antiprotozoários. Então, as protozooses, turma, elas são doenças que afetam 14% da população mundial.
A sua grande maioria são classificadas como doenças negligenciadas. Muitos desses parasitas colonizam células do intestino ou sangue, tendo grande importância em aves e mamíferos domésticos. Então, as coccidioses, por exemplo, que acometem aves, mas também podem acometer mamíferos domésticos, como por exemplo cães e gatos, no caso do isóspora, e creptosporídeo, que pode acometer bovinos. Então, são protozooses que colonizam células do intestino. O mecanismo de ação dos fármacos para o tratamento dessas coccidioses, eles atuam nos esquizontes de primeira geração e merozoítos, competindo com receptores de tiamina do coccídio. Eles atuam como antagonistas do PABA, por exemplo, as sulfas, antagonistas do ácido para-aminobenzoico, atuando na enzima de hidropteroato-tetase. O exemplo, o mecanismo de ação das sulfas, o PABA é um precursor do DNA. Elas interferem no fluxo de íons de sódio e de potássio na célula, promovendo o influxo de água, no caso dos ionóforos. Toxicidade e efeitos colaterais desses fármacos promove síndrome hemorrágica, hipoprotrombinemia e em aves pode acarretar a redução da ovipostura. Tratamento da giardíase e tricomoníase, eles têm como mecanismo de ação, eles atuam inibindo a síntese do DNA do parasita, exemplo, albendazol e metronidazol. O metronidazol ele é muito utilizado para o tratamento dessas afecções. Toxicidade e efeitos colaterais, vômitos, tremores, espasmos musculares, incoordenação e ataxia. Tratamento de babesiose, tripanossomíase e patozoonose tem como mecanismo de ação interferir na glicólise aeróbica e também com a síntese do DNA do parasita, ocasionando dilatação da membrana de organelas, dissolução do citoplasma e destruição do núcleo. Exemplo aí, as diaminas. Provoca alterações morfológicas e funcionais do núcleo e do citoplasma do parasita. No exemplo, o imidocarb. Toxicidade e efeitos colaterais, ataxia, salivação, diarreia, necrose hepática e necrose renal também. Tratamento das rickettsioses, anaplasma e erliquiose. Anaplasma, junto com babesiose, faz parte do complexo da tristeza parasitária, doença chamada tristeza parasitária bovina, grande responsável pela redução da produção. Embora não sejam classificados como parasitas, possuem grande importância em medicina veterinária por serem transmitidas por carrapatos. Então, o mecanismo de ação é ligação aos receptores dos ribossomos, interferindo na síntese proteica. O fármaco utilizado para isso são as tetraciclinas e doxiciclina. Doxiciclina, principal fármaco utilizado nos protocolos para tratamento da erliquiose canina. Toxicidade e efeitos colaterais, distúrbios na flora intestinal que resultam em náuseas, vômitos e diarreias. E os fármacos anti-leishmania. Então, as leishmaniose, o parasita leishmania, teve a sua descoberta por Borovsky em 1898 em um paciente no Uzbequistão, mas só em 1903 Leishman e Donovan descreveram o parasita independentemente em um caso de Kala-Azar na Índia. Então, esse termo Kala-Azar vem de febre negra ou de febre de curso negro. Então, as leishmanioses são zoonoses parasitárias que acometem cerca de 12 milhões de pessoas em todo o mundo e cerca de 1 a 2 milhões de novos casos surgem a cada ano. É uma doença negligenciada e que pode ser manifestada de uma forma cutânea, mucocutânea e também de uma forma visceral. Então aí vocês estão vendo na imagem uma forma promastigota do parasita, uma forma que tem o flagelo aparente, é encontrada no inseto vetor, então a doença transmitida por vetor. E no lado direito, há um macrófago infectado de formas amastigotas desse parasita. Essas formas amastigotas não possuem um flagelo aparente, são um flagelo internalizado. O seu ciclo biológico, a fêmea do inseto vetor, dos flebotomíneos, ou mais aqui para a nossa realidade do Piauí, as fêmeas do inseto Lutisomia longipalpis, elas ingerem
macrófagos infectados com essas formas amastigotas dos hospedeiros, pode ser um homem, pode ser os animais, mamíferos. No intestino do inseto, essas formas amastigotas se diferenciam em formas promastigotas, que passam por diversas fases até alcançar a probóscide do inseto e estarem na sua forma infectante, a forma metacíclica. Então, quando essa fêmea ela vai realizar o repasto sanguíneo novamente, ela se alimenta do sangue, né, o repasto sanguíneo, e regurgita, ela se alimenta tanto que chega a regurgitar essas formas promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro. E imediatamente elas são fagocitadas pelas células residentes, principalmente por macrófagos. E no interior dessas células, elas atuam através de mecanismos de evasão e imunossilenciamento para poder replicar, sobreviver no interior hostil do macrófago, primeiramente, e depois se replicar no organismo do animal. E falando de leishmaniose visceral canina, ela alcança órgãos importantes como o baço, como o fígado, medula óssea, linfonodos, que são extremamente importantes para o diagnóstico. É uma doença imunopatológica, então células e mediadores imunos estão relacionados à resistência ou susceptibilidade. Então, vários estudos demonstram a susceptibilidade relacionada à resposta imune TH1 e desvio à resposta imune do tipo TH2. Então, há uma dicotomia entre a resposta imune TH1 e TH2, no qual, se houver predominância da resposta imune TH1, o paciente ele evolui para a cura. Mas, na maioria das vezes, ocorre a prevalência da resposta imune TH2, que promove a parasitemia do animal no organismo, do parasita no organismo do animal, no organismo do hospedeiro. Altos títulos de anticorpos circulantes com decréscimo de citocinas de tipo interferon gama e L12 e promove o up regulation de L4 e L10. E isso é o que estabelece resposta imune do tipo TH2. Resposta protetora, como foi falado, ativação de TH1 com alta produção de interferon gama, TNF-alfa e L12 e resposta imune do tipo inata, recrutamento e produção de interferon gama por CD4, natural killer, aumentam a produção de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é uma molécula microbicida que foi há muito tempo estudada como um único mecanismo de ação da célula do organismo do hospedeiro para o controle e debelação dessa infecção. No entanto, outras moléculas elas têm sido amplamente estudadas e que têm demonstrado uma alta eficiência, tanto quanto, como por exemplo o cálcio intracelular. Então tem todo um mecanismo que envolve o cálcio intracelular para a ativação dessa resposta imune TH1, TH2 que a gente vem discutindo aqui. Então, por exemplo, relembrando um pouquinho de farmacodinâmica, o que é que acontece na infecção por leishmania? Mas, primeiramente, relembrando um mecanismo que envolve um agonista quando se liga a um receptor acoplado à proteína G do tipo Q. Então, o ligante ele vai, o agonista, o fármaco ligante, ele se liga a um receptor acoplado à proteína G, ocorre a desconformação do receptor e a subunidade alfa, que é a catalítica, ela ativa um segundo mensageiro de membrana, que é a fosfolipase C. Fosfolipase, antes disso, né, ela converte o GDP em GTP para ativar a fosfolipase C. Fosfolipase C, ela degrada o inositol bifosfato em inositol trifosfato e diacilglicerol. Inositol trifosfato ele atua nos receptores de inositol trifosfato do retículo sarcoplasmático para a retirada do cálcio intracelular do estoque. Ele é estocado no cálcio, no retículo sarcoplasmático. Mas esse não é o único local de estocagem do cálcio. Também tem o cálcio calveolar, mas que não vem ao caso aqui no momento. Então esse cálcio ele pode ser reestocado novamente no retículo, através desse portal de membrana que é a cerca, mas cálcio juntamente com o diacilglicerol ocorre a ativação da proteína quinase C. Essa proteína quinase C, num macrófago, essa proteína quinase C ativada, ela sinaliza citocinas pró-inflamatórias, como IL-1 beta, interferon gama, TNF-alfa, e essas citocinas ativam linfócitos T, T0, T-naive, diferenciarem-se numa resposta imune do tipo TH1 com aumento de produção de linfócitos TCD4. Então, esses linfócitos eles aumentam a liberação de citocinas, como interferon gama e TNF-alfa,
para o recrutamento de novos macrófagos, ou seja, uma resposta imune do tipo TH1 ela está estabelecida nesse caso. Então aumenta muito a produção de óxido nítrico, aumenta a capacidade fagocítica dessas células, aumenta o ambiente hostil com a presença de hidrolases ácidas no interior dessa célula e assim consegue debelar a infecção por leishmania. No entanto, quando há um macrófago infectado por leishmania, essa leishmania ela aumenta a expressão de cerca3 e de PMC. PMC é um outro portal, é um outro receptor de membrana que é responsável pela exocitose de cálcio para o ambiente extracelular. Se na célula normal, isso acontece por conta da homeostase. Então, esse cálcio tem que ser regulado dentro da célula. Mas a leishmania ela aumenta a expressão de cerca e aumenta a expressão de PMC. Então, estudos demonstram que na ausência de cálcio, uma outra proteína quinase C é ativada, a proteína quinase C-zeta, que é atípica, ativada de forma atípica. E ela promove sinalização de L4 e de L10. Então, isso ativa a resposta imune do tipo TH2, porque essas citocinas são anti-inflamatórias. Então, o linfócito T0 ou TNAVE, quando ele é ativado com essas citocinas e junto com a apresentação de antígeno por esses macrófagos através de moléculas de MHC de classe 2, por exemplo, ele se diferencia para ativar a resposta imune do tipo TH2. Então, ele vai recrutar linfócitos B a produzir anticorpo. Então, uma doença parasitária, anticorpo, ela não é interessante para poder combater essa infecção, tendo em vista que o parasita ele é intracelular obrigatório. Então, precisa de uma resposta imune do tipo TH1 para poder controlar a sua parasitemia. Então, esse é um mecanismo de ação que envolve o cálcio. Como eu falei, o óxido nítrico na leishmaniose, ele foi há muitos anos como a única molécula alvo de estudos e alvo farmacológico para que esse fármaco aumente a quantidade de óxido nítrico no organismo para estabelecer a resposta imune do tipo TH2. Então, os fármacos anti-leishmania ele tem que atuar nessas duas vertentes, tanto com a atividade intrínseca contra o parasita, mas também com a atividade capaz de ativar a resposta imune do hospedeiro para que haja um sinergismo entre a resposta imune e ação também contra o parasita. Então, o cálcio ele se torna extremamente importante para isso, porque o macrófago ele precisa de cálcio para fagocitar, para emitir os seus pseudófitos. O cálcio ele é responsável pela a formação dos fagolisossomas no interior do macrófago e também é importante para estabelecer uma resposta imune do tipo TH1. Então, drogas ou fármacos que ativem proteína quinase C, e proteína quinase C ativada pela presença de cálcio e de acilglicerol, ou fármacos que inibam esses portais de membrana aqui, como SERC e PMC, ou até mesmo fármacos que atuem em outros receptores para ativar o cálcio intracelular, eles são extremamente interessantes e promissores para o tratamento e enfrentamento da leishmaniose. Então, esses foram alguns alvos imunofarmacológicos que eu falei, né? O cálcio, esses receptores de membrana. Então, só recapitulando. Quando a resposta imune TH1 ela é ativada, ocorre um upregulation, um aumento da expressão de citocinas que vão ativar a resposta imune do tipo TH1. Isso vai aumentar a quantidade de óxido nítrico no interior da célula e vai destruir esses parasitas. Então, esse artigo aqui que eu trago para vocês, ele traz, né, no caso foi de minha autoria, ele traz a ação do ácido gálico e de ácido elástico. São duas moléculas imunomoduladoras, duas moléculas naturais imunomoduladoras que resolvem a infecção de macrófagos por Leishmania major, que foi a leishmania que eu utilizei para estar avaliando esses efeitos nesse estudo. Então aqui foi realizada infecção de macrófagos in vitro, utilizado macrófagos de camundongo. Esses macrófagos foram elicitados previamente, então foram recuperados de um camundongo e foi realizada a infecção in vitro, ou seja, foram colocadas formas promastigotas de macrófago na proporção de 10 promastigotas por célula. Essas células elas se infectaram e aí houve o tratamento dessas células com ácido gálico, ácido elástico e anfotericina B. Então houve que a porcentagem de macrófagos infectados foi reduzida de forma concentração dependente. Na medida que foi aumentada a concentração dessas moléculas, também reduziu
a quantidade de macrófagos infectados e também o índice de sobrevivência dessas amartigotas no interior do macrófago, ou seja, são moléculas que estavam atuando, combatendo esse parasita. E aqui foi onde foi quantificado o cálcio intracelular para desenvolver ou para se estudar o mecanismo de ação dessas moléculas. Então, observo aqui o grupo controle, aqui a fluorescência de cálcio em relação da presença ou ausência do parasita nesses macrófagos que foram infectados. Nós temos o grupo controle, o veículo, que é o solvente utilizado para diluir essas moléculas, que foi o DMSO, a anfotericina B, que vamos já conversar sobre ela, que são os fármacos utilizados para tratamento da doença, e aqui as moléculas ácido gálico e ácido elástico. Então, observa que aumentou a fluorescência, ou seja, aumentou a quantidade de cálcio intracelular. Então, o mecanismo de ação desses fármacos é aumentando a quantidade de cálcio intracelular, é estabelecendo aquela resposta imune do tipo TH1. Então, aqui são algumas fotos desse trabalho que mostram o macrófago do grupo controle. Observe grandes vacúolos parasitófagos, e esses vacúolos repletos de formas amartigotas de leishmania. E o macrófago tratado, observe que há uma redução nítida da quantidade de amartigotas no seu interior e também uma ativação desse macrófago, no qual ele promoveu um spread, um espraiamento, né, que é a linguagem que a gente chama, que vem do inglês spread, então a gente chama de espraiamento dessa célula, desse macrófago in vitro. E também observa que houve um desfeito desses vacúolos parasitófagos no interior dessa molécula. Então, quem é responsável por isso, por atravessar a membrana, a estrutura desse vacúolo e desfazer, é cálcio. Então, cálcio também é responsável por esse aspecto de esfomeamento, que é como é conhecido nessa estrutura. Então, a terapia convencional, aspectos importantes para isso, ela é baseada no estado do paciente, na relação risco-benefício. Hoje, ainda é preconizada a eutanásia de cães para o controle da leishmaniose visceral canina. Mas outros métodos, eles também são importantes para o controle da doença. E viu que surgiram tratamentos para essa doença. Não só tratamentos paliativos, mas tratamentos que têm demonstrado eficácia. Então, esses aspectos que é baseado no estado do paciente é principalmente em relação à sua quantidade de sintomas. Então, cães eles podem ser assintomáticos, sem sintomas, oligossintomáticos, quando tem de 1 a 3 sintomas, ou polissintomáticos, que é quando tem mais de 3 sintomas. Então, a resposta imune, o status desse animal como um todo, a avaliação da função hepática, com enzimas como, por exemplo, a alanina-aminotransferase e a aspartata-aminotransferase, a LT e a ST, respectivamente. A avaliação da função renal, com quantificação sérica de ureia e creatinina, são importantes para saber se deve ou não tratar esse paciente, se o tratamento vai ser bem sucedido ou não. E a relação risco-benefício, porque é uma zoonose, como já foi falado. Leishmaniose é uma zoonose, então no ambiente domiciliar, há sim um risco, porque se houver a presença do vetor, há uma chance do animal infectar o vetor e esse vetor infectado poder realizar o reparto sanguíneo em outras pessoas, em outros animais, inclusive seres humanos. Então, no ambiente onde tem crianças, no ambiente onde tem idosos, tem que ser levado muito em conta e tem que ser estudado com o proprietário para ver se vale a pena correr esse risco. Aspectos epidemiológicos, então lugares onde essa doença ela é prevalente. Aqui em Teresina, Piauí, por exemplo, é uma área endêmica para essa doença. Então tem um elevado grau epidemiológico, a importância zoonótica muito grande. E também o oportunismo com outras infecções, HIV, doenças imunossupressoras, elas acabam agravando a leishmaniose no paciente. Inclusive também ocorre a co-infecção agora o vírus que está causando a pandemia nesse momento, que é o novo coronavírus. Então, esse oportunismo pode agravar o paciente acometido por leishmaniose. E aí também tem que ser levado em consideração o tipo de tratamento que esse paciente vai receber.
Claro que eu estou falando agora de seres humanos, ok? E em cães também é utilizada uma vacinoterapia. Então, a vacinoterapia em cães, ela é utilizada com hoje a vacina que está presente no mercado, que é a Leishtek. Então, o que é que acontece? A Leishtek, ela tem um antígeno e ela tem o adjuvante. O adjuvante é aquilo que vai direcionar a resposta imune para que gere memória imunológica. Então, o que é que consiste a vacinoterapia? É quando o animal já doente, ele recebe uma dose dupla da vacina, ou seja, o dobro da dose da vacina, para que se aumente a quantidade de adjuvante. E a vacinoterapia está responsável por dar um boom, ela ativar a resposta imune de uma maneira bem eficiente. E o animal com a resposta imune ativada, ela tem demonstrado bons resultados na redução da carga parasitária e também na redução de sinais clínicos. Mas, obviamente, a vacinoterapia não é a única que hoje é utilizada para tratar cães com leishmaniose. Também existem outros fármacos, como por exemplo a miltefosina, o milteforam. Ele foi aprovado recentemente para o tratamento de cães com leishmaniose visceral canina. Então, a miltefosina ela é um fármaco que atua ativando proteína quinase C. Tá? Aumenta aqueles níveis de cálcio, mas também ela também tem atividade intrínseca contra o parasita, tem demonstrado bons resultados mundo afora. Mas também ela é onerosa, né? Então, o benefício, talvez em determinado tipo de paciente, ele seja bom ou não. Esses fármacos que eu trago para vocês, que fique bem claro, não são utilizados para o tratamento da leishmaniose visceral canina, ok? Mas são fármacos que são utilizados para tratar a leishmaniose humana e eu trouxe para vocês porque é importante ter o conhecimento desse fármaco, principalmente para aqueles veterinários que vão trabalhar em saúde pública, ok? Mas são proibidos o uso desses fármacos em cães. Então, o primeiro deles é o glucantime, é o fármaco de primeira linha utilizado no tratamento da leishmaniose visceral humana no Brasil. Mecanismo de ação, ele é uma prodroga convertida em animal antimonial trivalente no organismo para ter uma ação anti-leishmania. No entanto, ele é um fármaco muito tóxico. Ele promove cardiotoxicidade, pancreatite, nefrotoxicidade, resistência parasitária. Já tem relatos de resistência parasitária, inclusive com a codificação do genoma de espécies de Leishmania infanto resistentes ao glucantime. Anfotericina B é um fármaco antifúngico, cuja a ação ela inibe a síntese de ergosterol da membrana do fungo. Só que Leishmania, o protozoário, também tem ergosterol na sua membrana, por isso que também ela tem ação contra a Leishmania. Então, o mecanismo de ação, devido à complexação de esteróis em ergosteróis, presentes na membrana do parasita, são utilizados em pacientes com quadro clínico mais elevado ou casos que não respondam ao grupo antimonial pentavalente. Então, o fármaco utilizado quando aqueles pacientes, aqueles humanos, não respondem ao tratamento com glucantime. Tratamento prolongado, observação obrigatória devido à alta nefrotoxicidade. E também tem a anfotericina B lipossomal, que melhora o perfil de segurança e a atividade anti-leishmania por estarem complexadas em lipossomas. Então, o lipossoma ele envolve a molécula de anfotericina B e aumenta o delivery, a sua entrega à célula infectada. O macrófago ele fagocita esse lipossoma e no interior da célula a molécula de anfotericina B é liberada. Então, isso reduziu muito a nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e cardiotoxicidade desse fármaco. Miltefosina, essa sim está aprovada para o tratamento da leishmaniose visceral canina no Brasil. Então, inicialmente foi desenvolvida como uma droga anticarcinogênica, primeira droga de eficácia via oral e ação devido à modulação de receptores da superfície celular, metabolismo do inositol, aquele inositol trifosfato que eu mostrei naquele mecanismo para vocês, ativação de fosfolipase e proteína quinase C, resultando em apoptose parasitária. Então ela tem uma ação
que ativa a resposta imune do hospedeiro, mas também estudos demonstram que ela possui ação in vitro contra formas promastigotas de leishmania. Pode promover distúrbios gastrointestinais e também teratogenicidade. Paromomicina possui eficácia variável, com bom perfil de segurança, ela altera a fluidez da membrana plasmática, interferindo na função ribossomal. Pode promover como efeitos adversos ototoxicidade e insuficiência hepática. Então, algumas pesquisas elas vêm se desenvolvendo na nossa universidade, na UFP, para a seleção de novos fármacos com atividade anti-leishmania. Então, isso ocorre lá no Laboratório de Atividade Anti-Leishmania do Núcleo de Pesquisa em Plantas Medicinais. Então, tem atividade sobre formas promastigotas, amartigotas axênicas, amartigotas internalizadas, atividade de ativação de macrófago. Então, aqui são alguns produtos naturais, trabalhos já publicados, vocês podem estar pesquisando no PubMed ou outros portais o nome dessas plantas com atividade anti-leishmania, que vão aparecer muitos trabalhos lá publicados por nosso grupo. Então, Xanthox roifolium, Eugênia unifólia, Sigium cumini, Miracodron rudeuva, Tagentes erecta, Platonis signis, ácido gálico e ácido elágico, Lupeol, Neonotopanus gardneri, que é um cogumelo bioluminescente, também tem demonstrado atividade contra a leishmania. Mimosa celsa-pinifolia, que saiu a publicação agora em 2021. Então, todos esses são moléculas ou plantas, até achar o constituinte majoritário, mas tem se demonstrado promissor, pelo menos nesses ensaios pré-clínicos. E agora deve-se avançar as pesquisas para ensaios clínicos, tanto de fase 1, de fase 2 e de fase 3, quem sabe um novo fármaco surja para o tratamento da leishmaniose. E os ectoparasiticidas, como a última classe de parasitas para a gente estar encerrando a nossa aula hoje. Como considerações gerais, os principais ectoparasitas que atuam em animais domésticos são ácaros, moscas, carrapatos, piolhos, bernes e larvas. Na agropecuária, os ectoparasiticidas possuem um valor terapêutico importante em virtude da alta incidência de ectoparasitas que afetam os rebanhos, trazendo perdas econômicas à criação nacional. Ripcéfalos sanguíneos, bófilos, micrópodos, Dermatobia hominis, Haematobia irritans, Quitenocephalides, Felis, Demodex, Sarcoptes, Scabi são os principais representantes de ectoparasitose mais comuns na medicina veterinária. Pulverizações, banhos de imersão, brincos, aplicações tópicas, pourões, potions, sprays, talcos, injetáveis e oral são algumas das vias de administração de ectoparasiticidas. Então, perceba que existe um vasto arsenal terapêutico para o enfrentamento desses parasitas. Então, a primeira classe, os organoclorados, é um veneno típico de contato, como por exemplo o DDT, ele atravessa facilmente a cutícula de quitina dos insetos, distribuindo-se pelo sistema nervoso do parasita. Mecanismo de ação: provoca o aumento de cálcio intracelular por meio da interferência dos canais de sódio, além do bloqueio da CA2-ATPase, inibindo o sequestro de cálcio. Ácaros, tem ação contra ácaros, pulgas e piolhos. Efeitos adversos: excitação, convulsões, tremores, ataxia, prostração e taquipneia. Os derivados de hidrocarbonetos, como por exemplo a creolina, são compostos formados por mistura de cresóis, fenóis e xilenóis, são classificados como ectoparasiticidas, desinfetantes, fungicidas e bactericidas, são muito utilizados para limpeza de instalações e pedilúvios em solução de 5 a 10%. Como mecanismo de ação, provavelmente ele atua pela inibição da enzima citocromo oxidase, que tem ação contra ácaros e bernes. No entanto, lembre que é só utilizado mais como produto de limpeza, tá certo? É para utilizar para o ambiente e não para o animal. Então, ela apresenta alta toxicidade para gatos, é irritante corrosivo para a pele e mucosas e podem provocar transtornos nervosos gastroentéricos. Os piretroides. As piretrinas são inseticidas naturais produzidas a partir de extratos de flores de piretro, que é a crisântemo. São subdivididas em tipo 1, que não contém o alfa-ciano, e tipo 2, que contém o alfa-ciano, que é a base de deltametrina. Mecanismo de ação:
diminui o potencial de ação na neurotransmissão nicotínica, atuando sobre canais de sódio, suprindo o efluxo de potássio, tem ação contra ácaros, piolhos, carrapatos, moscas e pulgas. Também ação de pulverização no seu mecanismo, na sua veiculação. Tá? Tremores, excitação, paralisia, excitabilidade, convulsões, dispneia, prostração e morte são os principais efeitos adversos. Então, muito cuidado com o uso de Caltrine, tanto para o animal e também para o manipulador. Seu uso também é no ambiente, ok? O uso para ambiente, uso restrito em animais. Os fenilprazóis, o principal representante, tem o nome comercial Frontline. O fipronil é uma nova molécula sintética pertencente à família dos fenilprazóis com potente propriedade inseticida e acaricida. Mecanismo de ação, ele liga-se ao receptor GABA, bloqueando o canal de cloro. Tem ação contra pulgas, carrapatos de cães e gatos. A administração dela é no spot 1, entre a cernelha do animal. Pode promover, como efeito adverso, urticária e dermatite. Então, por muito tempo, o Frontline ele foi seguro e confortável. Esse é o termo, bem confortável para o proprietário, porque essa bisnaga ele administrava de forma tópica entre a cernelha do animal, afastava o pelo, administrava ali na região das cernelhas, entre as cernelhas, e davam uma proteção por alguns meses, alguns poucos meses, por conta do seu poder residual no organismo do paciente que o recebesse. Então ele tinha essa ação protetora. No entanto, outros fármacos foram surgindo, tá? E o principal, que é a isaxazolina, que é o Bravecto, como todo mundo já conhece. Então, a base é o fluranandé, demonstrou potente atividade sobre parasitas resistentes a outras drogas. Tem um conforto na administração, porque ele é praticamente um pellet, um biscoito. Tem, então, além do conforto, tem também um grande período de proteção, podendo chegar aí até 120 dias, 4 meses, o animal livre de ectoparasitas. Então ele liga-se ao receptor GABAérgico, bloqueando o canal de cloro, e é utilizado para tratar esses ectoparasitas, pulgas e carrapatos de cães e gatos. Como efeitos adversos, pode promover urticária e dermatite. Então é isso, turma. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.